Estamos de volta aqui com o Marcelo Batista, o atual secretário, né, de Educação de Votuporanga. E a gente deixou uma deixa, né? Aliás, eu cobri o bolo para a gente encher, né? Falando da Coreia, né? Eu falei, a Coreia em 85 você pega os índices de educação e você pega o índice até do PIB, né? Per capita, era pior que o Brasil, estava atrás do Brasil, que é a 8ª economia do mundo. E em 20 anos eles transformaram 6 dos 10 coreanos em engenheiros, fora as outras áreas, evidentemente, fizeram uma revolução tecnológica. Então, é possível mudar pela educação, se investir, se acreditar nisso como investimento? Você vê isso? Com certeza e absolutamente. Eu vou citar mais 2 exemplos. Chile. Também, é vergonhoso a diferença, né, da gente, vizinho. China e Chile. Chile está aqui do nosso lado, sim, e alcançou resultados absurdos em educação. Então, para mim é muito claro, assim, eu, Marcelo, inicialmente professor de função inicial de carreira, se os nossos governantes entenderem as possibilidades que nós temos em mãos. Nós temos em mãos a possibilidade de contribuirmos com a formação. Você citou Coreia, 6 engenheiros de cada 10 pessoas. Nós podemos produzir médicos, advogados, na verdade todas as profissões passam pela figura do professor. Olha que interessante também, que é falar em educação, no meu caso, como ela pode contribuir, sendo que todas as profissões passam por nossas mãos. Se acreditarem no potencial de mudança do país, entendendo que a educação seja a melhor alternativa, o melhor caminho, que investir na figura do ser humano inicial, lá desde a educação infantil, da sua formação, construção de valores, onde a criança ela começa a construir, elaborar a sua própria identidade. Claro que isso também tem as influências do meio e tudo mais, como o professor contribuir nesse processo, mas se for entendido assim, absolutamente certo que nós teremos um país com muito mais sucesso, mais desenvolvido, com uma política mais centrada, mais objetiva, assim como a gente acabou de citar esses países. Inúmeros países. Agora eu falei, a Holanda um dia decidiu, falou, nós vamos, né, os Países Baixos, vamos investir em educação, tudo isso que a gente tem, né? E mesmo porque isso abre a liberdade, né? Que sem educação, como é que uma pessoa pode escolher? Se ela não tem, né? A gente viu recente, resumir a campanha eleitoral recente, torcemos pelo Brasil, etc. e tal, mas o problema é que ela estava resumido em cores, parecia que a gente estava torcendo para um time de futebol, né? Isso. Eu acho que isso é muito falta de educação, como também é nos Estados Unidos, que você sabe tão bem como eu, que não tem de longe a melhor educação do mundo, aí todo mundo fala, etc. Sim. e tal, né? Estados Unidos é importante lembrar, isso é importante também lembrar. De cada 8 pessoas que fazem mestrado e doutorado nos Estados Unidos, as 8 são, aliás, de cada 10, quase 80% é gente de fora. Sim. Então, eles são os maiores computadores de conhecimento do resto do mundo. Né? Eu acho que é meio cooptar mesmo, né? Porque em vez de ele financiar no país, para o país melhorar, vou trazer a ideia para cá. Inclusive muitos brasileiros, né? Muitos vão brasileiros, realizar a formação lá. A gente vê, por exemplo, você vê Harvard, etc. e tal. Eu tive já 2 vezes em Harvard. E em Harvard tem a restrição na entrada no mestrado e doutorado para estrangeiro. Restrição, porque senão a gente tem condição de passar. Então, é uma ideia. E é a ideia também, né, de cores. Então, eu acho assim, a gente não enxerga o arco-íris quando a capacidade é baixa de vislumbrar, né? A gente enxerga ou a minha cor ou a outra cor. Não, e nós estamos vendo um mundo cada vez mais aberto, as culturas cada vez mais abertas, essa procura, acho que, de uma auto-identificação cultural, para nós é muito tranquilo, né? Eu acho assim que é super educação cantar é um carreiro, porque o cara é um poeta, entendeu? Não precisa necessariamente gostar, ouvir, etc. Mas acho extremamente importante. Como eu acho extremamente importante eu ter uma baliza de Beethoven, harmonia, etc. e tal, que não foge uma da outra, é o mesmo princípio, a mesma linguagem que é a música, né? Então eu acho assim, a gente
Marcelo, a gente está num período, acho assim, de falta de autoidentificação. Como a gente fala de educação, o pai não se responsabiliza, a mãe não se responsabiliza pela educação e empurra para ser problema para o Marcelo. Não, espera lá. Isso não é lei, não é? Isso é um princípio da família. Então aí a gente pode começar a discutir a família. Não o formatinho familiar, muitas vezes, que a gente pensa. Não, mas a família como uma base. Eu não estou falando, todo mundo vai saber a minha posição, que não é diferenciada da igreja. Mas eu não estou falando isso, eu estou falando em o Estado criar condições, e aí o Estado, em todos os lados, para que todas as famílias realmente tenham condições de ser uma baliza moral para os seus filhos. Eu tenho uma grande amiga e falo aqui dela, que ela é professora do Complexo do Alemão, né? Esses dias ela foi me buscar no aeroporto no Rio, numa passagem rápida, e eu vi assim, nossa, mas você comprou um carro vermelho, etc e tal. Ela falou assim, não, é que este carro é bem caracterizado para todo mundo saber que eu estou entrando. Aí eu falei assim, mas está entrando onde? Não, lá no Complexo do Alemão. Eu falei, mas por que você continua lá, que ela é doutora, etc e tal, está na livre docência, lá na Federal, na Federal Fluminense, que fica em Niterói. E eu falei assim, mas por quê? Né? Ela falou assim, pai, lá é o maior desafio. Porque lá eu tenho que, às vezes, deitar com as minhas crianças, ela é coordenadora pedagógica também, eu tenho que deitar com as minhas crianças, porque está num tiro, eu fico, às vezes, 2, 3 horas trancada, por causa de uma guerrinha que está tendo lá, e eu, a partir disso, eu tenho que falar de valores que são distintos daqueles que eles estão acostumados. Com certeza. E eu tenho que dizer até uma coisa que ela me impressionou dizendo, ela falou assim, eu tenho que ensinar que bala mata, embora eles vejam todo dia. E o ato de ver todo dia, ou escutar todo dia, faz perder o medo. E eu falei, olha, quando a gente perde o medo, perde o limite. Porque se torna comum, né? Torna do comum. cotidiano. E aí eu fico um grande desafio para a educação, para nós, educadores, também sou professor, e eu acho que é justamente isso, porque não existe mais aquela matriz simbólica, a realidade está muito crua. Sim. Né? Na verdade... Será que um dia a gente vai ter que fazer um curso até para sentir dó? Quem né? Quem sabe? Ao longo desse tempo todo, assim, lidando com a educação, eu percebo que a família ela vem passando por algumas transformações, né? E algumas responsabilidades, ora, antes da família, ela vem desaguar, ela vem cair ali nas mãos e no colo do professor. Delegada sem competência, né? Delegada sem competência. Então, há todo um contexto, eu teria que fazer um desenho aqui, e eu tenho certeza que o senhor me ajudaria a fazer isso, conduzindo diversas comunidades, de mudança de núcleo familiar, né? Então, assim, hoje nós temos uma constituição um pouco distinta de algum tempo atrás. Culturalmente também houve mudanças. E a escola, ao longo desse tempo, ela foi agregando, mesmo que de forma involuntária, mas entendendo que o educar também abrangia... todo, né? Então, nós temos lá o conhecimento técnico específico, né? Nós trabalhamos com o ensino, a tecnicidade disso, né? O ensinar a criança a ler, a escrever, o conteúdo que é proposto no material didático, dos livros, das leis. E aí começou a chegar para a escola, isso já há muitos anos atrás, a necessidade também de colaborar para a educação moral da criança, a ética, a formação e construção de valores significativos, antes discutido no núcleo, no ambiente familiar. Hoje eu posso dizer, eu posso afirmar que a educação ela está sobrecarregada com essas funções todas. Então nós precisamos desenvolver qualidade do processo de ensino. Eu preciso oferecer ao meu aluno condições de ter acesso ao conhecimento e eu preciso contribuir na formação dele como indivíduo para o mundo também. Então há uma somatória gigantesca. Fazemos isso por entendimento da nossa função, da nossa profissão. Então, educar. Eu estive esse dia também discutindo em uma palestra com os profissionais que atuam na educação infantil. Então, educação infantil, 3 pilares. Educar, brincar, não se desvinculam, né? Vínculos afetivos. A necessidade e a importância de que circule, educar e o brincar o tempo todo, que eles conversem o tempo todo. E aprender é o terceiro, tá, gente? E assim,
como fazer tudo isso funcionar dentro de um contexto tão difícil para o aluno. Então, como eu vou oferecer o conhecimento, como eu vou alfabetizar se eu não instrumentalizá-lo ao respeito, E quem a questões de assessora esse valores? processo também está no meio dessa cultura, né? Com certeza. Porque com ele encontra, eu certeza. vejo muitos que encontram a dor, né? A dor de algo que viveu. Quantos e quantos professores, mestres, né? Eu digo que muitas vezes estão lidando com dores que eles mesmos viveram nas famílias, que eles têm essa responsabilidade de completar Deixa eu o fazer processo. uma né? correção. Os 3 pilares da educação infantil: educar, cuidar e brincar. Então, eu estava querendo chegar nessa situação de que o cuidado, que na verdade que se nós vamos lendo os referenciais e tudo mais, ele diz respeito justamente a essas questões, né, Gerais, de né? zelar, na verdade, pela formação do indivíduo, seja ela ética, moral, social, e aí a escola ela começa a expandir e de repente até extrapolar de forma, muitas vezes, não voluntária, mas por necessidade de Sim. contribuir aí. E aí o cuidar do cuidador, que aí é outro desafio, né? Sim. O cuidar do Sim. cuidador. Marcelo, nós estamos com o nosso tempo, a prosa é boa, né? A Que bom, prosa é fico sempre feliz. boa, a conversa é boa e o nosso tempo já se esgotou. Mas é uma alegria poder ter te recebido aqui. Eu Prazer. acho que já está convidado a voltar mais vezes, né? Para fazer esse colóquio. Eu acho que é tão necessário a gente aprofundar algum desses temas, inclusive para ajudar, né? Isso aqui pode ser até um instrumento para você que é professor, porque fica na internet, etc., para você que é pai, se inteirar, porque sem essa participação efetiva a gente não consegue construir nada, né? A educação é um processo comunitário, ela nasce comunitária. Quando lá na Grécia essa educação formal nasceu, né? Antes era preciso, até os 6 anos pelo menos, ficar com o pai. Dos 7 aos 14 o Estado cuidava. Sim. Né? Mas antes o papel fundamental Era basilar, família. tudo bem, a questão do trabalho, as dificuldades do trabalho, sim, o Estado tem que suprir essas necessidades, não tenho dúvida. Mas ele não pode ser uma ilha de educação separada de quem é a célula desse processo, que é a família. Com certeza. Certo? É uma das lutas. Exato. É um Muito prazer obrigado, estar que aqui. Deus te abençoe. Sucesso aí na tua empreitada, que não é fácil. E conta com a gente, precisando, nós estamos Agradeço. sempre disponíveis. É um prazer estar aqui com vocês, assim. Gostaria de fechar com uma frase que eu ouvi outro dia e eu acho extremamente importante, assim. Então olha ali Pensando para na a câmera, que educação, aí aquela ali encerra é a lá. minha, né? Exato. Dizia assim que eu assumi a Secretaria da Educação, eu recebi diversas mensagens da galera toda, dos meus amigos, dos professores, das equipes das escolas, mas uma me chamou muito a atenção, que dizia que mesmo em meio a todo esse momento que nós estamos vivendo político, de discussão e tudo mais, eu recebi uma mensagem que dizia assim: enquanto houver um professor, ainda há esperança no mundo. Então, partindo desse pressuposto que eu, Marcelo, me coloco a serviço da educação do município. Muito obrigado pelo seu serviço. Prazer estar aqui. Esse é o programa Verdade em Questão. Eu sou o Padre Márcio Tadeu. Tive hoje com o atual secretário de Educação do município de Votuporanga, Marcelo Batista. E é claro que eu te espero semana que vem, porque vai ter sempre coisa nova, coisa boa, para nós chegarmos à verdade, que não pertence a ninguém, mas é uma busca e deve ser uma busca de todos. Fique com Deus.